Eu queria começar falando um pouquinho da diferença entre site próprio e marketplace. Por que eu queria falar sobre isso? Eu acho que é interessante pontuar que quando a gente fala de contabilidade, é independente do canal onde você vende o seu produto. Seja na loja física, seja no marketplace ou em loja virtual. Para quem não sabe a diferença, marketplace é aquele canal onde você utiliza a vitrine da empresa que você está comercializando, onde você vai comercializar. Então, Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas.com, Madeira, enfim. Hoje tem uma infinidade de marketplaces no mercado, que são lojas onde você anuncia o seu produto e utiliza da visibilidade dessa empresa para poder comercializar os seus itens, né? E tem a possibilidade também de você vender na sua loja própria, é o seu site próprio. E aí você vai utilizar os mecanismos do Google, mecanismos do Facebook, para poder fazer a divulgação da sua loja. Então, eu estou falando isso porque quando a gente fala de contabilidade, é independente do canal onde você vende. Tá? Então, eu queria falar aqui, inicialmente, com o Rodrigo, com o Thiago, sobre as diferenças entre os tipos de tributação, as diferenças de empresas que estão comercializando online. Então, eu queria que o Rodrigo começasse pontuando quais são os tipos de empresas, né, que podem comercializar online e quais as diferenças entre elas. Bom, vamos lá. Basicamente, no Brasil, existem 4 regimes tributários. O MEI, que é o mais simplificado. O Simples Nacional, que é o que abrange a maioria das empresas no país. O lucro presumido e o lucro real. Certo. Consequentemente, os 2 últimos são os que são efetivamente têm mais obrigações acessórias, ou seja, são mais custosos e também trazem mais atenção do fisco. Basicamente, falar do ramo em si, os e-commerces, a maioria das empresas elas estão nos 2 primeiros grupos, ou MEI ou Simples Nacional. Certo. No Simples Nacional, no MEI, vou pela ordem aí, no MEI o que é importante frisar é o faturamento tem um limite, que hoje é de até R$81 mil. Não pode ter... R$81 mil anual. Anual, exatamente. Exatamente. Anual. Não é possível ter mais de um funcionário registrado. Uhum. E essa limitação faz com que, até pelo ramo, como o e-commerce ele é escalável, é habitual que poucas empresas fiquem nesse regime por um longo espaço de tempo. Muitas nascem nesse regime tributário, perduram aí por 2, 3, talvez um pouco mais de tempo e acabam migrando, na maioria das vezes, para o Simples Nacional. Por conta de estourar o faturamento. Por conta de estourar o faturamento. E aí, uma dica. Fazer essa migração sempre antes de estourar o faturamento. Não deixar acontecer esse estouro, porque isso pode acarretar algumas sanções para a empresa, inclusive talvez bloqueio da inscrição estadual, impossibilitando a empresa de trabalhar. Certo. O segundo regime... Bom, só falando mais um pouquinho do MEI, o mais importante, o que compensa mais para o MEI é que o imposto no MEI é de aproximadamente R$70. Ou seja, se eu faturei R$10 mil no mês ou faturei R$1.000 no mês, eu vou pagar uma guia de aproximadamente R$70. Não é uma alíquota sobre o meu faturamento. Uhum. Então... É um valor fixo mensal. É um valor fixo mensal. Então acaba sendo, num primeiro momento, mais compensatório para a empresa. Uma dúvida sobre o MEI, Rodrigo. Eu estava lendo uma matéria esses dias atrás, eu não me lembro em qual era o site, que estava falando sobre a emissão de nota fiscal, que a emissão da nota fiscal do MEI ela é feita pelo site da prefeitura, né? Ela não tem o certificado digital. Não. Ela é feita da mesma forma como qualquer outra nota fiscal. Ela é uma nota fiscal eletrônica, regulamentada pelo Estado, certo. Uma nota de venda normal, ou seja, a nota fiscal do MEI, a nota fiscal do Simples, a nota fiscal do Presumido e do Real, todas têm a mesma forma de emissão de nota, ou através de um programa, ou pelo programa gratuito que é disponibilizado, mas não é pela prefeitura, por quê? Não é uma prestação de serviço. Então, é óbvio que se houver uma MEI que seja prestadora de serviço, ou uma MEI, ou uma do Simples, uma do Presumido, ou do Real, aí sim ela vai emitir nota pela prefeitura, que é quem regulamenta as empresas prestadoras de serviço. O que muda de uma
de uma nota, de uma forma de emitir nota para outra, falando em MEI, simples, presumido e real, são as informações que lá devem constar. Por exemplo, no presumido e no real, tem questão de ICMS, tem algumas particularidades. No simples, algumas outras. E no MEI, outras. Mas é mais a parametrização da nota fiscal. A forma de emissão é a mesma, via certificado digital. Entendi. Acho que é legal frisar aí, dentro de algumas plataformas de marketplace, já tem os emissor de nota fiscal. Né? Então, tanto para o MEI como para o Simples, não precisa de outras ferramentas, né? Você pode usar o próprio emissor do marketplace. Eu tinha visto que, eu acho que era na Shopee mesmo, que estava tendo um comunicado recentemente de que o MEI não iria conseguir emitir um número específico de notas fiscais por dia. Não sei se essa informação foi validada, eu tinha visto em um site. Você ficou sabendo de alguma coisa relacionada? Não vi. Mas acredito que deve ter algum limite, né? Até a gente tem um pouco de experiência aí. Começar no MEI, para o e-commerce, não é interessante. Meu ponto de vista também não é. A escalabilidade, vamos dizer assim, é muito rápida e você estoura isso muito fácil. E dentro dos marketplaces, o MEI não é bem visto. Não. Os marketplaces não dão uma relevância bacana para o MEI. Né? Alguns marketplaces até liberam você vender por CPF. Pior ainda. Quando a gente vai sugerir aí quem está começando, nós temos lá o Atacado, né? A gente faz uma parceria no Atacado e oferece alguns produtos, principalmente para quem está começando. Uhum. E a primeira dica é: comece no simples. Né? Porque a ideia é que a pessoa realmente crie uma empresa sólida, né? Então, se o cara ele ainda não está acreditando no negócio dele para poder já dar início, eu entendo que muitas vezes a pessoa ela quer começar no MEI por conta da questão do custo, né? Quando a gente fala de Simples Nacional, já tem um custo mensal ali de 300 a 400 reais ali, que é o escritório de contabilidade. E aí o cara que ele quer começar no MEI para poder sentir se vai realmente ter aquele giro para depois fazer, se faz sentido ele mudar de regime de tributação, né? Mas muitas vezes ele acaba perdendo regalias ou ele perdendo oportunidades pelo fato dele não começar direto. Aí não vende, já não estou conseguindo vender, não estou conseguindo converter e às vezes o problema não é preço, o problema não é produto, né? Tem tudo isso envolvido. E às vezes há uma acomodação também do empresário que limita muito o crescimento dele. Porque aí ele se acostuma em ser do MEI e ao invés de fazer a migração no momento necessário, no momento oportuno, que normalmente é daqui 2-3 meses da data da abertura, ele prefere depois abrir outra MEI, outra MEI, outra MEI. Ou seja, ele começa a trazer risco para um negócio desse e limita o próprio crescimento. Ele boicota a própria empresa.